It a Coisa, do autor Stephen King. Vou tentar resumir aqui o livro. Cronologicamente, bom, Bill perde o irmão, né? E depois ele fica muito triste e tal. E depois ele vai se reunir com os amigos Rich e Ed lá no local. E o Ben, que é o gordinho, ele, paralelamente a isso, ele meio que foi perseguido pro bullying lá, né? Que ele conseguiu enfrentar e tal. E depois ele se juntou a esses três aqui, formou mais uma equipe. E depois disso aconteceu que eles chamaram o Stan também pra parte do grupo, tá? O Stan ficou lá. E depois o Rich, ele chamou a Beverly pra ir pro cinema, e depois acabou que a Beverly e o Rich ficaram lá envolvidos com o bullying também, e eles ficaram juntos. O caso agora seria o 6 na equipe. Com isso, vocês percebem que eles meio que já enfrentaram a coisa, já se depararam com a coisa em algum momento das suas vidas e tal, cada um de um jeito diferente. Acontece um monte de episódios ali envolvendo a coisa, e eles meio que percebem que eles têm que enfrentar a coisa para parar com esses acontecimentos terríveis que a coisa faz, então eles decidem bolar um plano para isso. E paralelamente a isso, o Mike, que é o negro, ele tá sofrendo com bullying lá também, né, que é o cara que é comandado pela coisa, basicamente, também. Ele é atacado com bombas. E aí, no caso aqui, ele chega até os outros seis, né, e junto com um deles, forma lá a famosa Guerra de Pedras, com os bullies, que no caso eles ganham. Depois, basicamente, meio que todos eles enfrentam episódios em que a coisa ataca eles e meio que força eles a irem logo pro esgoto, onde a coisa vive, para enfrentá-lo. E no caso eles vão lá, todos preparados e tal, não sei o que. E os bullies lá, eles morrem todos, exceto um, que no caso esse um que sobreviveu é o bully maior, que esqueci agora o nome, que ele vai se levar com a culpa de todas as mortes que a coisa fez ao longo da história, né? E no caso eles vão aqui enfrentar a coisa, e vão derrotar a coisa com o poder da vontade, mais ou menos. E depois eles vão fugir, vai acontecer aquela cena lá, né, do It a Coisa. Eles vão fugir. Vão sair do esgoto e vão fazer lá o ritual de sangue. Depois de 27 anos, eles se encontram novamente. Exceto o instante. No caso, quando ele lembrou da coisa, ele se matou na banheira. Bom, eles se reúnem ali por causa do Mike, porque o Mike é o único que ficou em Derry, e aí depois ele chama todos aqui e todos se reúnem. E reconta ali algumas coisas do passado também. A coisa, ela pega o bullying do passado, que levou com todos os assassinatos, e liberta ele e leva ele pra matar Mike. Só que no caso não consegue matar Mike, só deixa o Mike incapacitado por um tempo, e depois tenta matar Ed, mas também não consegue porque o Ed mata ele. Também pega o marido da Beverly e pega ele pra sequestrar a esposa do Bill, e no caso força os outros que sobraram, né, a entrar logo no esgoto pra enfrentar a coisa e também pra pegar a esposa do Bill. E uma batalha, meio que eles têm uma batalha mental com a coisa ali, né? Porque a coisa também vem da força de vontade e do medo das pessoas, e não só do físico em si. Mas no caso, o Ben não tem força. Ah, não, o Ed. O Ed não tem força para isso suficiente e depois acaba morrendo porque o Tia Coisa acaba comendo o braço dele. E morre. Porém, os outros ali eles conseguem derrotar o Tia Coisa Pennywise, e também conseguem matar os ovos da criatura ali que se reproduziu, né? Depois que a tartaruga lá morreu, e depois eles exterminam todos os ovos e não deixam a criatura se reproduzir mais, e então acabou. E no caso acabou com o Bill e sua esposa indo andando de bicicleta no Derry.